Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje, vamos conversar um pouquinho sobre cinema novamente, mas não vou falar sobre os filmes que estão rolando nas salas de cinema. Eu vou começar a inaugurar aqui uma nova modalidade aqui de vídeos aqui, e eu vou começar a trazer para vocês as pérolas do YouTube, né? Filmes que você pode ver no YouTube, filmes que podem estar legendados, filmes que podem estar dublados, coisa e tal. Filmes completos do YouTube que a gente não encontra, né, no streaming, por exemplo, né? A gente antigamente tinha, né, essa oportunidade, né, de comprar os DVDs e ver no aparelho de DVD, mas com o tempo isso acabou caindo em desuso, infelizmente, tá? Hoje em dia você praticamente não encontra mais aparelhos de DVD novo para você comprar nas lojas, né? Você precisa comprar nesses sites de compra, né, aparelhos usados, né, para você poder ainda ter acesso a essa mídia, né? Videocassete que a gente gravava as coisas da televisão já não existe há muito tempo e a gente fica meio que escravo do streaming, né? A gente só tem acesso, né, àquelas coisas que o streaming seleciona pra gente, né? E aí de repente você quer ver um filme que não está no streaming e aí uma das poucas alternativas que você tem a isso, né, se você tem um aparelho de DVD funcionando, né, além de um aparelho de DVD funcionando ainda, é você procurar no YouTube, mas nem sempre você acha tudo que você quer lá. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar, entendeu? Quando eu encontro um filme, né, inteiro no YouTube, seja dublado, seja legendado, tá? Eu costumo assistir, né? E eu vou começar a passar aqui para vocês, né, essas dicas, né? E falar um pouquinho sobre esses filmes também. Hoje, por exemplo, eu estou trazendo um filme de 1966 que está no YouTube, dublado em português, chamado Grand Prix, né? Esse é um daqueles filmes de corrida, né, que a gente já viu, né? Por exemplo, você pode ter um do Mickey Rooney lá da década de 30, 40, chamado A Grande Roda, que ele era piloto, por exemplo, né? O filme mais antigo de corrida, assim que eu me lembro, é esse, né? Que eu confesso a vocês que ainda não cheguei a ver, né? Mas os quatro filmes mais recentes, né, sobre automobilismo, sobre corrida, né, é esse, o Grand Prix do James Garner, né, as famosas 24 horas de Le Mans, que tem o Steve McQueen, tem um 500 milhas estrelado pelo Paul Newman, que depois virou até chefe de equipe, né, o próprio Steve McQueen também competia em automobilismo, né, e o mais conhecido deles, né, que foi feito bem mais recentemente, que é o Rush, né, que conta a história da rivalidade entre o Niki Lauda e o James Hunt, né, pelo campeonato de Fórmula 1 de 1976, que foi feito pelo Ron Howard, né, que é um filmaço também, né, o Rush para mim é o melhor de todos, né, na minha modestíssima opinião, tá? Mas tem muita gente que fala muito bem, né, do Grand Prix, né, que foi o primeiro filme assim a abordar a questão da Fórmula 1 mais diretamente, a questão das corridas mais diretamente, né, a questão da vida dos pilotos, do perigo da velocidade, coisa e tal. E é um filme feito na década de 60, então você está vendo ali uma Fórmula 1 da década de 60, né, sendo passada nesse filme, né. Vou dar uns spoilers aqui, vou deixar o link, tá, para vocês poderem assistir um filme. É um filme que tem praticamente 3 horas de duração, é um filme grande, tá? Mas é um filme que vale a pena. Ele tem alguns problemas. O problema principal desse filme é um filme que se pauta muito em dois relacionamentos ali de pilotos com mulheres, né? Você tem um piloto americano, né, interpretado pelo James Garner, né, que fez Vitor ou Vitória, né? E você tem um piloto francês, né, que é interpretado pelo Yves Montand, né? E aí eles têm alguns enlaces amorosos ali que acabam consumindo, né, um bocado do tempo do filme, acabam botando um pouco de melodrama na coisa, acaba botando um pouco de DR na coisa, e essa seria a parte cansativa do filme, né, a meu ver. Mas ainda assim, para quem gosta de corrida, né, que quando você tem um filme que fala sobre automobilismo, as pessoas querem ver carro correndo, né, não quer ver DR, né, no caso, né. Mas é um filme que ainda assim eu acho que tem uma importância grande, é um filme que vale a pena, tá, os amantes do automobilismo assistirem esse filme do Grand Prix, né? Vamos falar um pouco da sinopse, né, do plot desse filme, lembrando que como o filme é de 1966, eu não vou considerar que eu vou dar spoiler aqui, né?
Mas o que acontece? Você tem um piloto americano, que é o James Garner, que corre com a BRM, tá? E ele tem ali como companheiro de equipe um piloto inglês, né? E o filme começa justamente no Grande Prêmio de Mônaco, né? Muito interessante. Você vai ter, né? Imagens, tá? Dos circuitos de Fórmula 1, tá? Você vai ter de 5 circuitos, né? Vai ser Mônaco, vai ser Brands Hatch, vai ser Zandvoort na Holanda, que voltou ao circuito de Fórmula 1 há pouco tempo, vai ser Monza e vai ser Spa. Spa da década de 60, que é um negócio assim alucinante, né? Para quem gosta de automobilismo, né? É uma coisa alucinante você ver Spa da década de 60 ali no filme, no caso, né? E aí o que acontece? Você tem esse piloto americano que tem um companheiro de equipe que é ali da Grã-Bretanha, né? Ele usa até o capacete igualzinho do Jack Stewart, né? Com aquele, como é que fala? Aquele quadriculado, né? Dos escoceses, né? Que o Jack Stewart usa, né? E aí eles estão correndo em Mônaco, né? Você está correndo pela equipe BRM, que era uma equipe que tinha antigamente na Fórmula 1, tá? E aí o que acontece? Esse americano não estava dando passagem, né? Para o companheiro de equipe dele, né? Ele estava com a caixa de marchas dele com defeito em Monte Carlo, né? Lembrando que em Monte Carlo, naquela época, você fazia mais ou menos 2.000 mudanças de marcha, a marcha era na alavanca, né? Na época do Ayrton Senna, ali na década de 80, início da década de 90, já fazia mais de 3.000 mudanças de marcha nessa corrida, né? Então, quem tem problema na alavanca de marchas, né? Na caixa de marchas em Mônaco se ferra, né? Isso aconteceu com o nosso piloto americano, interpretado pelo James Garner. E aí o que acontece? Ele não deu passagem, vai chegar uma hora que o problema mecânico fica muito grave, né, no caso, tá? E aí quando ele vai dar passagem, acaba provocando um acidente que faz com que o carro dele caia no mar. Isso já aconteceu, tá? Em provas de Fórmula 1 em Monte Carlo, né? Já teve carros que caíram no mar, no caso, tá? E o outro colega de equipe dele sofre um acidente violentíssimo, entendeu? Ele fica muito tempo, vamos dizer assim, hospitalizado, né? Perdão. E aí o que acontece? A esposa desse cara, né, não aguenta mais ver o marido, né, correndo, né, aquela coisa do marido ficar botando a vida dele em risco sempre, né, dele na véspera das corridas ficar muito tenso, muito nervoso, e ela abandona o marido dela no hospital, né, todo quebrado lá, todo ferrado, e vai atrás do outro cara, né, que é um cara do americano, que é um cara mais cabeça. Então você tem esse triângulo amoroso aí, né, que consome uma parte considerável do filme, né, que é uma coisa um pouco complicada, né, porque a mulher ali ela é praticamente condenada porque ela largou o marido, aquele negócio todo. Você tem aquela visão da década de 60, ninguém pensa, né, vamos dizer assim, nas situações altamente complicadas e escabrosas que ela passa por ser uma mulher de um piloto numa época que a Fórmula 1 era muito pouco segura, né? Naquela época que a Fórmula 1 era muito pouco segura. Aliás, isso é uma coisa que aparece muito no filme também, tá? Uma Fórmula 1 muito insegura, né, no caso, né? Onde você tem pessoas que ficam invadindo a pista no meio da corrida. Você não tem bandeira vermelha quando tem um acidente gravíssimo para parar a corrida, para os pilotos serem assistidos, né? Você vê a equipe médica e os enfermeiros atravessando as pistas com os carros de Fórmula 1 passando, coisa e tal. Aí vocês podem me perguntar, Carlos, mas isso não é uma coisa muito dramática, não é um elemento dramático que o filme estava colocando? Não, cara. Se você pegar vídeos, né, antigos no próprio YouTube de corridas reais de Fórmula 1, você vê essa coisa acontecendo e você vê muita gente morrendo atropelada por causa disso, por um Fórmula 1, o que é uma coisa tenebrosa. Você vê uma pessoa sendo atropelada por um Fórmula 1, mas isso tudo tem no YouTube se você tiver curiosidade de assistir, né? E aí aquela coisa, né? A corrida acaba, o vencedor recebe todos os louros da vitória, enquanto tá o cara lá quebrado no hospital, quando o mais lógico seria você parar a corrida, né? Porque aconteceu uma tragédia no meio da corrida, e a corrida continua, né? Sem levar em conta aquela tragédia. Então isso é uma das questões que o filme coloca, né? Que é uma questão muito interessante, que é uma coisa que acontecia, né? E vamos ser sinceros, acontece até hoje. Aconteceu quando Ayrton Senna morreu também, para vocês lembrarem disso, né? Que você vai ter a corrida continuando, né? Depois que o Ayrton Senna praticamente teve morte instantânea na pista, né? Na Fórmula Indy a gente vê até um caso, teve uma vez que um piloto morreu, que era o Dan Weldon, né? Que era um piloto, se não me engano, inglês, tá?
e a corrida foi interrompida, mas ele morreu durante a corrida, ele teve morte instantânea durante a corrida, e a corrida foi interrompida, né, no caso. Né? Agora, o que acontece? Então você vai ter esse triângulo amoroso aí. Por um outro lado, você tem um piloto da Ferrari, que era um francês, interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Yves Montand. Né? E o chefe da Ferrari, né, o dono da Ferrari, que seria ali uma encarnação do comendador Enzo Ferrari, né, é interpretado por um ator italiano chamado Adolfo Celli, que tem muito a ver com o cinema brasileiro, porque ele veio para cá para o Brasil, dirigiu filmes na Vera Cruz, se casou com a Tônia Carreiro, organizou peças com a Tônia Carreiro e o Paulo Altran aqui no Brasil, e depois, né, ele voltou para a Itália, né, quando ele desfez o casamento e desfez a associação com a Tônia Carreiro e o Paulo Altran do teatro. Então Adolfo Celli é uma figura muito conhecida aqui do cinema brasileiro, ele faz, né, o comendador Enzo Ferrari ali, que tinha o sugestivo nome de Maneta, né? Muito interessante o nome do personagem, né, que encarnava o nosso Enzo Ferrari, né, o dono da Ferrari mesmo, né? E aí o que acontece? O Yves Montand ele se apaixona por uma fotógrafa, tá? Por uma fotógrafa, e aí também você vai ter muita DR nisso aí, né? Mas sempre botando aquele elemento. Por que que o piloto, entendeu, arrisca a sua vida? Se o piloto tem medo de morrer quando corre, quando tem um acidente, entendeu? E a corrida continua, se isso não é uma coisa excessivamente desumana, né? O filme ele levanta essas questões, né? Ele levanta essas questões aí, e o filme é muito interessante por causa disso. Agora, o filme recebeu 3 Oscars, tá? Todos os Oscars ali ligados a categorias técnicas, né? 2 deles, se eu não me engano, ligados à parte de som, tá? Embora ele tenha uma cinematografia espetacular, né? Tem muitas cenas com câmeras on-board no filme, né? Isso é muito interessante. Você vê realmente ali, né, os pilotos correndo, trocando marcha, coisa e tal, né? Você colocando isso em detalhes no filme, né? Isso é uma coisa muito bacana no filme, né? Outra coisa também é aquela esse detalhe, né, que você tá ali vendo uma Fórmula 1 da década de 60 e você também vê como é que as pistas eram antigamente, né? Spa, por exemplo, né, a gente sabe que é um circuito de rua porque ele tem muitas estradas, né, que passam, vamos dizer assim, por regiões do interior da Bélgica, né? E hoje em dia, quando você vê uma corrida em Spa, você não tem muito essa percepção, né? Porque ele tem uma cara de autódromo mesmo, com zebra, tudo direitinho, né? Mas nesse filme não, nesse filme você vê que ele tá correndo em estradas, né, asfaltadas de interior, assim, que tá passando por áreas rurais. É uma coisa que você vê isso muito claramente, né? Em Monza, por exemplo, que foi sensacional, Monza, para quem não conhece, né, automobilismo, né, Monza também tem um circuito oval, que tem uma inclinação que é conhecida como mureta, né, que é uma curva de circuito oval que é extremamente inclinada. Ela não é mais usada hoje, tá? Mas ela era usada, né, na época dessa Fórmula 1 da década de 60 e isso aparece, inclusive na corrida, o que é uma coisa interessantíssima para quem gosta de automobilismo, né? Monte Carlo também, a gente vê algumas diferenças, né, do traçado de Monte Carlo ali da década de 60 para esse traçado atual de Monte Carlo que a gente tem, né? E o filme ele mostra essas características, né? Sem falar que a gente tem pilotos de Fórmula 1 fazendo pontas, entendeu, no filme, né? Você tem o Fangio, por exemplo. O problema é que eles praticamente entram mudos e saem calados, né? Você tem ali, por exemplo, o Fangio fazendo uma ponta numa festa, né? Como o Juan Manuel Fangio mesmo, né? Você tem, por exemplo, o Graham Hill, né? Que é o pai do Damon Hill, né? Fazendo um piloto fictício ali, né? Que ele faz realmente muitas pontas no filme, ele é realmente um ponta de luxo ali no filme, né? Que é muito interessante. O próprio Phil Hill, que foi o primeiro campeão de Fórmula 1 dos Estados Unidos, mundial, né? Que está ali também aparecendo. O Jochen Rindt, né? Jochen Rindt é um austríaco que corria na Lotus, que morreu em 1970, quando ele era companheiro de equipe do Emerson Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi estava estreando na Lotus, tá? E aí ele morre nos treinos em Monza, na Jochen Rindt, né? Foi uma morte assim terrível, né? Porque foi uma morte instantânea também, teve corrida no dia seguinte, né? No caso, né? Mas aí o que acontece? Ele acabou sendo campeão mundial, né? Pós-mortem, né? Depois de morto, né? Por quê? Porque o Emerson ganhou
a primeira corrida dele na Fórmula 1 no circuito americano de Watkins Glen, e isso acabou dando título para o Jochen Rindt, né? Que ele foi o primeiro campeão mundial póstumo de Fórmula 1 em 1970, tá? E é muito interessante essa história do Emerson com o Jochen Rindt, porque o próprio Jochen Rindt tinha uma equipe de Fórmula 2 e já tinha chamado o Emerson para correr nessa equipe de Fórmula 2, né? Pouco antes de morrer, né, no caso, né? Porque antigamente não é que nem hoje, que o piloto corre nas categorias de acesso, que tem a Fórmula 2 hoje, que é a categoria de acesso para a Fórmula 1, e depois que você sai da Fórmula 2, você fica só na Fórmula 1 e não volta mais para as categorias abaixo. Não, antigamente, os pilotos corriam de Fórmula 1, corriam de Fórmula 2, eles podiam estar na Fórmula 1, voltavam para a Fórmula 2 para correr, entendeu? O próprio Jim Clark, né, que foi um escocês também, bicampeão mundial de Fórmula 1, ele morreu num acidente de Fórmula 2, tá? Quando ele já era campeão mundial de Fórmula 1, né, no caso, tá? Então é interessante esse detalhe aí, tá? São coisas que nem sempre são faladas no filme, mas a gente sente essa coisa. A gente tem essas informações adicionais para dar para vocês aí. Então, gente, vale muito a pena vocês darem uma olhada nesse filme, tá? Apesar de ter essa parte mais maçante das DRs, você tem atores muito bons trabalhando nesse filme. A gente tem o próprio Toshiro Mifune, né, no caso, né? Que seria, vamos dizer assim, o dono de uma equipe chamada Yamamura, né, no caso, né? Yamura, no caso, né? Que seria a Honda, que apareceu naquela época também, né? Na Fórmula 1, né? Então você vê uma série de alusões é um filme sobre Fórmula 1, é um filme que faz uma série de alusões sobre o que estava acontecendo naquela época, tá? Na Fórmula 1, tá? E essa é a minha dica de hoje, tá certo, gente? Vou ficando aqui desejando vida longa e próspera a todos, tá? E não deixe de visitar a Batata Espacial, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.